Boa noite a todos. A gente está começando aqui mais um dia da semana especial de final de ano do Papo BIM Day. O Papo BIM Day é uma iniciativa da BIM Pernambuco, em parceria com a BIM RJ, com a BIM Espírito Santo e com a BIM Paraná, no intuito de compartilhar conhecimento sobre BIM e ter apresentações com experiências concretas do uso da metodologia BIM. Se você tem interesse em quais são as atividades da BIM dos seus estados, no site, nós estamos aí nas redes sociais. E se você quiser também se tornar um aliado das associações, é só procurar o site das ABINs de seu estado. Hoje a gente está com um convidado, o professor Rogério Lima. O professor Rogério é arquiteto urbanista, doutorando da Universidade de Lisboa, mestre em arquitetura pela FAU da UFRJ, professor universitário há 20 anos, sócio proprietário da R. Lima Arquitetura e Consultoria e também coordenador do MBA do IMPEC. Professor, queria agradecer a presença do senhor, lhe dar boas-vindas e obrigado por ter aceitado mais um papo com a gente. Seja bem-vindo e vamos começar mais um dia de live. Ok, muito obrigado, Edson, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer poder colaborar um pouco com esta formação na área de BIM. Muito obrigado pelo convite. Às ordens, professor. O tema de hoje, a gente vai falar sobre sistemas generativos e o senhor aí é um estudioso mais do que ninguém, melhor para dar uma palestra e para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O senhor vai apresentar uns slides para a gente, é isso? Isso. Eu vou começar apresentando a vocês alguns slides que tratam do tema, né, o que é, como que ele se organiza, quais são os conceitos em torno disso, e na sequência falar um pouco de uma aplicação que faço dentro da minha investigação na tese. Né? Então, perfeito. A gente tem um panorama, coisa bem rápida, só para contextualizar e iniciar uma discussão. Perfeito. E aí depois a gente abre para as perguntas. Ok? Vou colocar aqui na tela sua apresentação. Ok. Então, sistemas gerativos ou generativos, tá? São duas possíveis traduções para Generative System. Eu queria começar com esta frase, que é do Mahfouz, de um texto dele chamado Nada Provém do Nada. Né? Um texto que trata de conceitos de arquitetura, né? De formas de desenvolver um projeto de arquitetura, e é uma frase muito emblemática, porque tem a ver também com isso que a gente está falando. Às vezes, os sistemas gerativos, ou design generativo, é muito ligado a um aspecto computacional, como se não houvesse ninguém por detrás daquilo, como se ninguém tivesse dado as prerrogativas, que a coisa meio surgisse, né, de uma forma quase que aleatória, quando na verdade não é bem isso, né? Como diz a frase, nada provém do nada. Então, ali, mesmo sendo um sistema que pode ou não ser computacional, ele foi gerado por alguém que determinou os seus princípios, né, para que ele, então, pudesse dar as soluções para a gente. Né? Então, reforça aí a frase do Mahfouz, que nada provém do nada. Tratando especificamente do ato de projetar, a gente pode subdividir, a grosso modo, em dois momentos. Né? O momento da concepção, onde a gente se depara, em especial na arquitetura, a gente se depara com um grupo de problemas dado pelo cliente, e esses problemas, então, são analisados, avaliados, e a gente se propõe a levantar hipóteses de soluções para aqueles problemas. E dessas várias hipóteses vão saindo, então, aquele projeto de arquitetura, né? aquela concepção específica daquele projeto de arquitetura. Em um segundo momento, a gente cai no desenvolvimento desse projeto, onde, uma vez que essa concepção é dada, a gente passa, então, a desenvolvê-lo, a gerar mais informações, gerar muito mais documentação, a dotá-lo muito mais de um apanhado técnico, né?
De certo que a concepção ela não tem um fim antes exatamente do desenvolvimento, porque também durante o desenvolvimento ainda há concepção, né? Ela vai diminuindo gradativamente à medida que vai chegando próximo da execução, né? Próximo do desfecho do projeto, mas ela vai só diminuindo, não significa que ela acaba ali, vamos dizer, no projeto, no estudo preliminar. Ali ela está no seu auge, e depois ela vai gradativamente caindo. Coloquei aqui uma divisão muito mais clara, só para que, a título didático, a gente entenda que existem esses dois momentos. Quando a gente fala de metodologia BIM, a grande maioria dos casos, a gente está discutindo a fase de desenvolvimento. A gente está discutindo essa fase aqui. Então, quando a gente fala de geração de informação, de fluxo de trabalho, fluxo de informação, estamos falando de equipes que trabalham em conjunto, trabalho colaborativo, todo aquele apanhado de coisas está muito mais voltado ao momento do desenvolvimento. O momento da concepção, ele é pouco abordado porque ele é muito particular, na verdade, né? Cada autor, cada projetista tem a sua forma de conceber. E pelo fato de ser muito particular, ele acaba por ser, eu não diria botado de lado, mas ele acaba por ser, não ser levado tanto em consideração quando a gente fala assim de BIM. É claro que ali há o início, né, da geração dessa informação, mas o processo propriamente dito de concepção, ele é muito particular, né? Tem projetistas, por exemplo, o Frank Gehry, que faz primeiro uma maquete física para depois escaneá-la e então trabalhar o seu modelo, tá? Então é uma forma bem diferente de conceber. Então cada autor vai tratar de uma forma. Quando a gente fala de sistemas gerativos, a gente está tratando especificamente dessa fase. Então é uma fase que há pouca a intervenção, vamos dizer assim, direta de todo esse apanhado de informações sobre BIM, embora haja, mas há em pouca quantidade, mas é um ambiente muito propício a simulações, muito propício a testes, a experimentações. Então, os sistemas generativos caem muito bem nesse momento da concepção. E o que vem a ser isso? Um dos conceitos diz que é um método de obtenção de uma solução para um dado problema com parâmetros em aberto, que permite a geração de múltiplas alternativas a partir da entrada de valores, nos informam, né, esse conceito, onde a palavra ali, geração de múltiplas alternativas, leva também a uma tradução do termo generativo para gerativo. Alguns autores traduzem como sistemas gerativos e outros como sistemas generativos, né? Mas são traduções possíveis, né? Então, pois tratam da mesma situação, de eu ter um elemento, um sistema que gera soluções para mim, tá? Um outro conceito dado pela Gabi Celani é que é um método indireto de projeto. Isso é uma forma muito inteligente de dizer. É um método indireto de projeto, no qual o projetista não se preocupa com uma solução em si, de um problema em particular, né? Mas de um contexto, em um contexto específico, mas de uma definição de método que possibilite resolver problemas semelhantes em diferentes contextos, com características ligeiramente distintas. Então, de novo, não é necessariamente desenvolver um projeto, mas o projetista se foca na criação de um sistema que gera soluções, e não necessariamente de uma única solução, tá? Uma coisa bem fácil de relacionar, trata da habitação de interesse social, né? Quando a gente desenvolve, por exemplo, um conjunto habitacional de casas de interesse social, comumente se faz, vamos lá, digamos que a gente tenha 1000 casas, comumente se faz 3, 4 opções de casa e, de acordo com a implantação daquele lote, a gente ajusta aquela casa, né, para que tenha menos insolação, etc. Mas são 3, 4 tipos de imóveis previamente criados pelo projetista. Então ele fez cada um dos 3, 4 tipos. Em um sistema gerativo, seria possível, por exemplo, gerar 1000 imóveis
diferentes. E que cada um tivesse resguardado algumas características que fossem importantes para a questão da produção em série, né? Então, há um conceito chamado de Mass Customization, que versa exatamente sobre isso, a possibilidade de um sistema gerativo poder gerar várias soluções, sem que necessariamente a gente tenha um furo na produção em série. Tá? Para que eu uso isso? Para otimizar soluções, que eu exploro mais, né? Eu simulo mais coisas, então eu tenho a possibilidade de escolher as melhores. Eu gero não só uma solução, mas uma família de soluções. Tá? E é possível também fazer uma exploração criativa sobre isso. Há dentro de um conceito de sistemas gerativos, o conceito de formas emergentes, né? A forma emergente, que a gente trata, inclusive, na gramática da forma, que eu já vou comentar, ela é quando surge uma forma que você não tinha nem pensado nela, né? Ela surge justamente oriunda do próprio sistema, vamos dizer assim, né? Pelas combinações possíveis que aquele sistema nos dá. E dali emerge formas, ou emerge soluções que eventualmente você nem havia pensado nisso. Então, isso é uma exploração criativa de possibilidades. Tá? É importante para esse desenvolvimento de sistemas gerativos, existem alguns conceitos. Por exemplo, gramática da forma, algoritmos evolutivos, autômatos celulares, sistemas automatizados ou emergentes, fractais, o próprio projeto paramétrico e outros tipos de produção via algoritmo, como algoritmos genéticos. Tá? E são todos esses conceitos, uma vez explorados, podem gerar sistemas gerativos. Eu vou tratar hoje como exemplo de um deles, que é o da gramática da forma. Gramática da forma é um sistema de geração de formas baseado em regras. Então, você tem, ela nasceu em 1971, no MIT, tá? Por esses dois pesquisadores, Stein e Gibbs. Ela funciona da seguinte forma: você tem uma forma original, inicial aqui, você atribui essa forma, que neste caso aqui é um triângulo, você atribui a esta forma uma regra, que nesse caso, toda vez que olhar um triângulo, é criado um outro triângulo aqui embaixo. Na real, é uma rotação desse triângulo, tá? Porque é utilizado como regra funções booleanas, como rotação, espelhamento, escalonamento, assim por diante, movimento, né, que é a translação. E, neste caso, há uma rotação dele, em um dado eixo aqui, há uma translação dele aqui também. E, com base nessa regra, você vai aplicando ela novamente e vai tendo as diversas possibilidades de formas que vão aparecendo. Tá? Então, as formas subsequentes são originárias desta forma inicial e desta regra. Tá? Então, foi um dos primeiros sistemas algoritmos criados para gerar e analisar composições visuais por meio de operações envolvendo diretamente as formas. Tá? Você pode gerar muita coisa a partir disso, certo? Aqui é um caso de geração em objetos tridimensionais. E eu uso esse conceito, na minha investigação do doutoramento em arquitetura, onde a ideia é utilizar sistemas gerativos baseados em BIM para projetos de intervenção em edifícios históricos. Então, o título é isso, Reabilitação de Edifícios Históricos, Sistemas Gerativos para Projeto de Intervenções. Como é que funciona, para que vocês entendam mais ou menos a lógica disso? Primeiro, o contexto, né, onde é que eu estou pretendendo implantar isso. Essas imagens que vocês estão vendo aí é da cidade de São Luís, no Maranhão, que é uma das cidades mais antigas do país, né, ela é de 1612, foi fundada por franceses e depois retomada lá pelos portugueses, e tem na seu núcleo fundacional um centro histórico com um número muito grande de edificações que são tombadas, né, que são um retrato da história, especialmente do século XIX e XVIII.
18 e 19. Então, ela se tornou, mais ou menos na década de 70, 80, se tornou patrimônio da humanidade, e ela possui, dentro desse perímetro que é tombado, ela tem mais ou menos 4.000 imóveis tombados, entre tombamento federal, né, o tombamento pela Unesco, que é uma parte menor, mais ou menos 1.400 imóveis, e a parte de tombamento estadual, que é uma área bem mais abrangente, que vocês conseguem ver nessa imagem aqui do lado. Somando os dois, dão quase 4.000 imóveis. Tá? Então, aqui algumas imagens desse centro. A anterior é no próprio área de tombamento federal. Esta aqui já é na área de tombamento estadual, mas só para que tenha uma noção assim do contexto. Tá? Aqui é o chamado Palácio dos Leões, que fica exatamente no núcleo fundacional da cidade. O objeto da minha investigação é o sobrado luso-brasileiro. Ele é um sobrado que, aliás, essa tipologia de edificação ocorre com muita frequência nessa área, né, do centro histórico. É mais ou menos 50% dos edifícios do centro histórico são divididos entre sobrados e moradias térreas. Então, é um número muito grande, tá? A maioria dele data da segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX. E ele já foi classificado pelo Silva, né, um autor que tem um livro chamado Arquitetura Luso-Brasileira. E, a partir dessa catalogação dele, foi possível entender como que se comporta essas diversas edificações ou os diversos sobrados. Então, aqui tem um apanhado, que é uma imagem do livro dele, das várias tipologias dessa edificação. Para a montagem de um sistema generativo, que é baseado em gramática da forma, né, ter essa catalogação da tipologia, ela é muito importante, porque a partir dela eu começo a criar uma gramática, tá? Então, o que foi feito? A ideia metodológica da tese é, primeiro, definição do corpus, que no caso são os sobrados. Depois, a criação da própria gramática sintética, que eu já vou explicar o que é. Na sequência, a validação dessa gramática, isto é, saber se ela realmente consegue gerar um sobrado daquele tipo. Depois, a criação da gramática generativa, então aquela que vai gerar as novas soluções. E depois a validação dessa gramática gerativa, a incorporação disso em um modelo BIM, e aí a gente começa a ouvir a palavrinha BIM aí na história, né? E a análise dessas soluções e a implementação, como resultado final desse contexto todo. Então, na área do corpus, foi feito um levantamento de vários desses sobrados e identificado, né, a tipologia deles e comparando com o padrão dado pelo livro do Silva, né? Então, de acordo com os padrões identificados pelo levantamento, qual que estão lá no livro, né, para tentar fazer uma comparação. Desta análise, eu comecei a trilhar na construção da gramática sintética. A gramática sintética, ela tenta demonstrar como é, de uma forma sintética, por isso que é o nome, como é aquela tipologia, como é que ela se comporta. Então, todos esses desenhos que vocês estão vendo aí são análises feitas das diversas tipologias encontradas, fruto dos inventários, etc., que eu levantei. E destas análises, né, foi, então, iniciado a tal da gramática sintética. Essas cores que vocês estão vendo, na parte de baixo do vídeo, e esses números, letras e tal, isso é porque isso se trata de uma gramática paramétrica, tá? É um tipo de gramática da forma que tem parâmetros para regular algumas situações, principalmente de medida e etc. O que eu adaptei para chamar ela de gramática BIM é que, tradicionalmente, as gramáticas, mesmo paramétricas, elas estão
elas tentam representar o desenho, vamos dizer assim, né? Tem uma gramática muito conhecida e muito famosa do professor José Pim Duarte, que ele faz da área da Malagueira lá do CISA. Então, esta gramática, ele vai no detalhe de dizer assim, como aquela porta vai ser inserida ali. Ele faz todo o processo na gramática de como se dará a abertura, o desenho da porta, colocação da porta naquela abertura, quando aquela abertura está numa parede vertical, quando ela está não sei aonde, tá, né? Então, ele vai no detalhe do desenho. Como os nossos softwares de autoria BIM, o desenho é um subproduto do modelo, eu trabalho com componentes, o que eu fiz foi relacionar os elementos da gramática não com desenho, e sim com componentes BIM. Né? Então, onde vocês estão vendo parâmetros, ora são parâmetros desses componentes, ora são, especialmente pelas cores, a ligação desses elementos gráficos com componentes BIM. Então, por exemplo, uma cor vermelha, uma linha de cor vermelha, é uma parede estrutural em pedra. Já uma linha de cor laranja é uma parede estrutural em madeira. Então, o que o sistema vai fazer? Onde tiver a cor vermelha, ele vai implementar ali, não uma linha, mas sim uma classe de modelos, parede, com no termo lá de Revit, que está todo mundo acostumado a ouvir, com a família de parede de estrutura com a estrutura em pedra, por exemplo. Né? Então, ele vai relacionando um item da gramática com um componente de um software de autoria. Eu falei como exemplo o Revit, mas não necessariamente é o Revit, qualquer software de autoria BIM. Tá? Ele vai fazer essa comparação, essa transformação, o que é linha, o que é parâmetro em componente. E adicionar a esses componentes algumas informações que já estão também na gramática, que vão entrar como parâmetro, tá? Desses componentes, tais como estado de conservação, estado de preservação, são coisas que entram como parâmetro advindos da gramática. Então, no final, se tem aí um gráfico, né, vamos dizer assim, com diversos parâmetros ligados a esta gramática, e que, à medida que eu vou fazendo a aplicação das regras, ela vai, então, gerando formas e demais formas. Depois eu me debruço sobre a necessidade de trabalhar a tipologia. Né? Então, a ideia é que aquela parte inicial foi só para a definição de o que seria o prédio original, vamos dizer assim. Agora, as intervenções. Na intervenção, o usuário vai ter que informar qual é o programa de necessidades dele, da intervenção, do projeto de intervenção. Então, eu quero transformar esse estado em um museu. Tá? Então, o museu tem recepção, tem área de exposição, tem banheiro, tem copa, enfim, eu listo no próprio sistema um programa de necessidades. E a relação entre esses ambientes é dado via grafos. Então, o sistema vai ter a possibilidade do projetista linkar os tipos de ambientes para que o sistema possa entender a topologia daquela futura edificação ou futura intervenção. A edificação é a mesma, né? É só a intervenção. Então, de um lado eu tenho um programa de necessidades com áreas e lista de ambientes. Do outro lado eu tenho a topologia de como eles se relacionam, né? Quem está perto de quem, etc. E a partir daí, então, é feita a gramática generativa, que vai pegar esses dados coletados e, digamos que eu tenha este edifício que vai sofrer uma determinada intervenção, aquele programa de necessidade vai ser inserido neste edifício e vários testes vão ser feitos. Né? Então, algumas análises são feitas a partir desses gráficos aqui em teia de aranha, né? Para que, ao término dessa análise, você possa escolher as melhores alternativas. A ideia, existe uma parte desse estudo uma parte ainda considerável, que está em desenvolvimento, que é principalmente a comparação entre a intervenção e o original, no intuito de dar ao utilizador um score, vamos dizer assim, uma gradação, uma nota para cada solução. Então, ele vai dizer assim, olha, essa daqui, a interferência foi de tantos por cento.
quanto maior a interferência no prédio, maior o dano naquele prédio, mais ele fica distante de uma conservação, né, de uma preservação, melhor dizendo, mais distante da preservação. Então, quanto menos interferência a intervenção vier a fazer no prédio, mais preservação ele tem. Só que isso não é tão simples assim, porque depende do ambiente que eu estou intervindo, depende do componente que eu estou fazendo na intervenção, se a parede é original, se não é, enfim, tem vários parâmetros, né, que precisam ser levados em consideração, e para isso a gente vai ter ali um conjunto de gráficos de teia de aranha para poder ajudar nessa comparação, e os scores também, para ajudar o projetista a escolher as melhores alternativas. Então, o que o sistema vai fazer é pegar o programa de necessidades dado pelo projetista, inserir naquele projeto, né, naquele edifício pré-existente, fazer diversas alternativas de intervenção e dar de retorno para o projetista elementos para análise, né, para ele escolher, então, as melhores alternativas que para ele faça sentido. Então, a ideia é isso, é testar o maior número de soluções possíveis, simular vários cenários, validar todos esses parâmetros, automatizar processos e, com isso, aumentar a produtividade e precisão. É isso. Professor, de uma forma geral, Rogério, eu acho que a gente tem o Jeff fez uma pergunta aqui, acho bastante pertinente, ele está botando o seguinte: quando você fala em gramática sintética, esse tipo de abordagem da tecnologia pode ser utilizada para o caso de parametrização de edifícios com base nos dados de um código de obra, por exemplo? A sintética, normalmente, é você tentar sintetizar uma determinada arquitetura em uma gramática. Tá? É diferente do que ele está querendo dizer, se bem entendi a pergunta. Imagina que eu tenho, por exemplo, um conjunto de edificações neoclássicas. Eu posso criar uma gramática sintética que reúna essas características em uma gramática, que no momento que eu rode essa gramática, ele consiga gerar edifícios similares ou feitos à luz daquela tipologia. Tá? Isto é a tal da sintética. Isso que ele está colocando, é possível incorporar código de obras como algum elemento parametrizável, né, a partir de uma gramática? Sim, é possível, só que aí não seria necessariamente uma gramática sintética. Mas aí já é uma gramática de geração, né, de intervenção, ou até de verificação, que a partir da gramática é possível fazer verificações. Né? E, neste caso, seria uma gramática paramétrica. Tá? Eu poderia colocar em cima de um determinado ambiente. Professor, existe uma diferença entre sistema generativo e design generativo? Não, o sistema generativo é um termo mais amplo. O design generativo é a sua aplicação específica para desenvolvimento de projeto, né? Porque design, a tradução mais correta seria projeto. E, nesse sentido, o sistema generativo é bem mais abrangente, né? Enquanto que a aplicação específica é o design generativo. Mas alguns autores tratam até como sinônimos, entendeu? Porque colocam que as soluções serão, de uma forma ou outra, um projeto ou uma solução em si, né? Então, as soluções geradas são soluções, logo são projetos. Mas, portanto, pode ser entendido como sinônimos, mas tem autores que tratam como duas coisas diferentes, sendo que uma está dentro da outra. Perfeito. Professor, como a adoção desses sistemas generativos, eles vão impactar na vida profissional na vida do profissional da construção civil, né, do arquiteto, do engenheiro? Qual é o impacto, qual é o ganho da adoção desses sistemas generativos? Legal. Primeiro, a gente tem a possibilidade, como eu disse, de explorar muitas soluções, né? No momento que você tem ali um sistema que pode mostrar para você em poucos minutos, e às vezes até em segundos, N soluções, você levaria talvez dias para fazer todas aquelas soluções, né? Então você tem a possibilidade de fazer uma exploração criativa enorme em um curto espaço de tempo.
Também, se você incorporar algoritmos de otimização, é possível que o próprio sistema separe para você as melhores alternativas. Porque quando a gente fala de sistema gerativo, uma coisa importante deixar claro é que nem sempre ele gera as melhores soluções. Ele gera soluções, não as melhores, né? Uma vez que você incorpora sistemas ou algoritmos que fazem essa separação para você, algoritmos de otimização, aí sim a gente vai ter essa característica a mais no sistema. Ele vai poder não só gerar, mas escolher os melhores para você. Então, você também tem mais esse ponto, né, positivo no contexto. Fora, digamos assim, o ganho que você tem em termos de possibilidades para o teu projeto, etc. Entendeu? Velocidade. Então, para alguns casos específicos, ele é muito interessante ser usado. Professor, a gente percebe que está sendo adicionado um componente de conhecimento na nossa atividade, que é linguagem de programação, né, tecnologia de informação, compartilhamento de dados. Por onde o profissional começa? O profissional interessado em adotar sistemas generativos, por onde ele começa a adquirir conhecimento para poder botar em prática as soluções que ele pretende? Legal, boa pergunta. Eu acho que tem vários tipos de usuários nesse sentido, né? Tem aquela pessoa que tem por interesse desenvolver sistemas generativos, certo? E tem aquelas pessoas que querem utilizar sistemas generativos. São dois profissionais diferentes. Vou começar pelo segundo. Quem quer utilizar, é importante ter uma base teórica do que é isso, as suas possibilidades e tal, para saber contratar. Porque a ideia é que ele contrate alguém que sabe desenvolver, né? Então, para ele, não precisa um aprofundamento tão grande assim, né? Basta uma boa noção do que se trata, para a pessoa não achar que é algo fora do comum, ou que é algo que também resolve tudo, porque não é assim, tá? Tem gente que, quando a gente fala sobre isso aqui, pensa, então ele vai fazer o projeto todo. Não, não é bem isso, tá? As aplicações são muito específicas, não é para fazer um projeto inteiro, assim. Não é assim, ou todo e qualquer projeto. Não é assim, isso é aplicado para... cada caso é um caso. Né? Eu vou aplicar para produção de habitação é uma coisa, para produção de escola é outra coisa, porque as dinâmicas dessas tipologias são bem diferentes. E aí precisam de sistemas diferentes. Então, este aí que quer usar, ele precisa de uma base apenas teórica, uma coisa de uma explicação rápida, para ele entender as possibilidades até onde ele pode chegar com aquilo. Eu já fiz isso, por exemplo, para algumas empresas, uma apresentação do que é, que ela tinha interesse de contratar o serviço, né, de desenvolvimento de um sistema gerativo. Então, a gente fez uma sessão rápida, tipo uma palestra, né, explicando, olha, é possível isso. Pronto. Então, dali para frente, há um processo, então, de contratação para ver para onde chega. O usuário número 1 é o de desenvolvedor, aí é outra coisa. Aí ele precisa de uma base teórica boa em alguns daqueles itens que eu coloquei, na gramática, algoritmos genéticos, e qualquer um daqueles ali, para que ele, ao se debruçar sobre esses conceitos, ele consiga desenvolver a base metodológica que gera o sistema. Porque uma coisa bom ser dita é que, assim, a gente liga isso automaticamente com computação, mas não necessariamente, tá? Uma gramática como aquela que eu mostrei para vocês, eu posso, eventualmente, não fazer uma implantação informática. Eu posso desenvolver a gramática, metodologicamente ela pode estar validada, ela pode gerar os produtos que eu quero, mas eu não necessariamente preciso incorporar ela em um software. Agora, é claro que se torna muito mais interessante quando eu incorporo, né? Mas ela não necessariamente é algo informático. Mas a gente começa por essa aí, começa por esta não informática, vamos dizer assim, onde você entende a lógica metodológica da coisa. E, para a sua implementação, aí vem isso que tu falou, né? Que é conhecimento sobre programação é indispensável. Então, a pessoa dominar uma programação visual, uma programação textual, ajuda nesse sentido, de preferência até as duas. Né? Pega aí, se a área dele de intervenção, de trabalho, digamos, se for o Revit, por exemplo, ele pode
aprender o Dynamo ou aprender o Grasshopper, porque agora existe o Rhino Inside, você consegue programar no Grasshopper e as coisas acontecem dentro do Revit, não é necessariamente só no Dynamo, tá? Que é possível fazer isso hoje. Ele pode fazer no Grasshopper e ver a resposta disso dentro do ArchiCAD, ou ele pode fazer dentro do Marionette e ver isso dentro do Vectorworks, ou no Generative Component, que é da Bentley, e ver dentro do Open Builder. Então, depende da área da plataforma que ele trabalha, né? Ele tem essas opções. E como programação textual, as duas linguagens mais assim proeminentes para esse tipo de coisa é Python e C#. São as que têm mais penetração em um maior número de plataformas. Por exemplo, no Revit, você pode fazer com as duas, né? No caso do ArchiCAD, na versão 24, já tem abertura para Python, antes era só C++. Então, eles acabam por ser linguagens mais acessíveis, vamos dizer assim, para mais plataformas possíveis. Professor, o Jonas Assis deixou uma pergunta que eu acho que cabe para esse momento. Qual a aplicação da gramática sintética no ensino da arquitetura? Ele complementa assim, no sentido de tornar possível um novo tipo de análise de obra, conseguindo visualizar as regras que geram o projeto. Exatamente, ele próprio respondeu, né? Porque é exatamente isso. Você, ao se debruçar sobre uma determinada tipologia e, a partir dela, tentar extrair a gramática, é entrar cada vez mais fundo na gênese daquela tipologia, entendeu? É você entender o DNA daquela tipologia. E isso, para ensino da arquitetura, é fantástico, né? Lá na Universidade de Lisboa foi feito um trabalho muito interessante em cima do documento do Albert. Leão Baptista Albert foi um arquiteto da Renascença que criou um tratado de arquitetura. Só que o tratado dele não tem nenhum desenho, é só texto de como deveria ser a arquitetura. O que o grupo de investigação lá do DCG fez foi pegar esse tratado e trabalhar a gramática desse tratado, sobre alguns aspectos, é claro, não é tudo, mas sobre alguns aspectos, e com isso eles conseguiram construir edifícios à la Albert, isto é, seguindo a lógica, né, como ele colocou, das regras que geraram os projetos do Albert, né? Então, é exatamente isso, é uma ferramenta fantástica para o ensino da arquitetura, em especial o ensino da história da arquitetura também. Professor, aí eu vou fazer uma pergunta que é um pouco de quando eu entrei nesse universo da metodologia BIM e comecei a ouvir sobre sistemas generativos, que é o seguinte, até que ponto, né, a gente vê que a tecnologia da informação vem premiando todas as áreas de conhecimento da nossa vida e todas as áreas de atuação da nossa vida, né? E aí, assim, a gente tem a resistência de profissionais na adoção da metodologia BIM. E aí agora a gente vem com uma informação que a gente consegue fazer toda uma parametrização, toda uma regra para gerar um modelo, gerar opções que vão ser automatizadas. Aí fica assim, essa questão, até que ponto a tecnologia da informação vai interferir, né, no dia a dia dos profissionais? Os escritórios vão ter que ter profissionais de tecnologia ou profissionais da construção especializados em tecnologia? Entendeu, assim, esse receio? Profissionais já são resistentes com ferramentas BIM. Imagina a gente colocar mais essa pitada de sal nesse tempero maluco, né? Sim, eu entendo. Como tudo novo, gera receios, né? Gera medo, é natural que gere realmente esses medos. Agora, da mesma forma que eu falei ainda há pouco, eu não acho que exatamente todos os profissionais vão ter que conhecer isso aqui a fundo. Eu acho que não precisa. Ter conhecimento de informática é importante. Eu acho que todos nós precisaríamos ter. Conhecimento de programação também, em diversos níveis, né? Alguns com uma forma mais hard, né? Assim, mais no âmago da coisa. Mas o pensamento da programação, eu acho que ele é importante para todo mundo. Então, acho que a gente deveria saber. Agora, em profundidades diferentes, em níveis diferentes, dependendo da sua área de atuação.
porque, como eu disse, você pode simplesmente contratar quem sabe, você não precisa você próprio saber. Então, um escritório que quer adotar isso no seu fluxo de trabalho, ótimo, acho que é válido, ele pode investigar sobre isso, etc. Mas, em vez dele passar um tempo estudando tudo aquilo e buscar, blá, blá, ele pode contratar um outro escritório de arquitetura que desenvolve isso, né? E que detalhe, a maior parte das pessoas que desenvolvem isso aqui ou são arquitetos ou engenheiros, né? Não é pessoa de outra área. Portanto, vai saber entender das necessidades do colega e assim ele consegue entrar neste mundo sem necessariamente ter toda a barreira do tempo de aprendizado, né? Que é um tempo de aprendizado bem grande. Se vai ter resistência, sempre há. Eu sempre ouço as pessoas dizendo assim, mas aquela coisa bonita da gente fazer a criação do projeto, aquilo vai se acabar e tarará. Não, eu não acho que vai acabar. Tem espaço para tudo isso, né? Tem espaço para fazer um desenvolver projeto desse jeito, como tem espaço também para criação. Imagina aquele cara que fazia pintura figurativa, realista, se depara com uma câmera fotográfica. Ele ficou, ué, o que eu vou fazer agora, né? Ele fica naquela, nossa, mas o artista ele teve saídas, né? E aí a gente teve correntes que foram para outros caminhos, não mais figurativo, mas entrou impressionismo, entrou cubismo, entrou outras formas de colocar digamos, no mercado ou em pauta a sua arte ou a sua forma de fazer. Então, eu acho que tudo isso que eu falei, e tudo isso que a gente está comentando, ele não elimina o profissional, ele dá um quê a mais, né? E que há espaço para todos, há espaço para todas essas possibilidades. Ele não é uma situação de exclusão. Agora, se tu me perguntar assim, os profissionais vão precisar se adaptar, com toda certeza. Aí sim, né? A gente não tem como ficar fazendo do mesmo jeito e esperar resultados diferentes, né? Como já dizia lá a frase do Einstein, fazer sempre do mesmo jeito e esperar resultado diferente é loucura, né? Então, que a gente vai precisar se adaptar com toda certeza. Porque, na verdade, essas soluções vêm para otimizar trabalho, né? Otimizar processo, melhorar processo, e, no fundo, a essência é do profissional, né? A teoria, o profissional precisa saber ao máximo as suas capacidades para explorar melhor as ferramentas, né? Basicamente, esse é o entendimento, né, professor? Exato, exatamente. No fundo, quem gerou o sistema foi um profissional que teve que parametrizar aquilo, teve que botar indicadores, que aquilo não vai ser um profissional de outra área, vai ser um profissional da nossa área. E depois quem vai avaliar o resultado do sistema também é um profissional, que ele não faz sozinho e larga no mundo, né? Você vai ter que se debruçar sobre os resultados, analisar aqueles resultados, escolher as melhores alternativas, assim por diante, né? Então, no fundo, tem sempre a presença ali do profissional. O professor Jefferson fez outra pergunta aqui, ele está perguntando o seguinte: o ambiente de programação e a base é disponibilizado pelas empresas como Autodesk, Graphisoft? Bem, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Por exemplo, a gente tem as linguagens de programação que eu falei, né, textual e a visual. No caso da textual, existem várias linguagens de programação. Elas não estão ligadas especificamente à Autodesk, a Graphisoft, nada disso. São linguagens de programação que têm lá suas comunidades, que têm seu desenvolvimento. Dentre elas, eu falei do Python e da C#. No caso da linguagem de programação visual, o Dynamo está ligado ao Autodesk. É da Autodesk, embora seja open source, né? Ele está ligado ao Revit, já vem desde a versão 18, salvo engano, já vem dentro do Revit, você não precisa mais nem instalar, porque antes era fora, tinha que instalar. E, portanto, faz parte do contexto da Autodesk. No caso do Grasshopper, são as duas mais famosas, né, o Grasshopper e o Dynamo. O Grasshopper é da McNeil, que é quem desenvolve o Rhinoceros. E o Grasshopper é uma plataforma muito mais aberta, assim, em termos de conectividade com outras
tanto que ele se conecta ao ArchiCAD, se conecta ao AutoCAD, se conecta ao Revit, agora com o Rhino Inside, se conecta a software de georreferenciamento. Então, ele tem assim uma abrangência, uma permeabilidade gigantesca. Tá? É um software muito mais antigo do que o Dynamo, ele tem uma comunidade muito maior, com soluções. Se você for atrás de plugins para Grasshopper, você se perde de tanta coisa que tem, é muita coisa. Né? Então, é um software muito mais antigo, muito mais desenvolvido, por assim dizer, portanto, tem esse outro lado, que, de novo, não é ligado a nenhuma desses desenvolvedores de autoria BIM que a gente está acostumado, né? Autodesk, Graphisoft, Bentley e tal, porque ela faz parte já da McNeil, que desenvolve o Rhinoceros. Professor, no cenário, né, de empresas, escritórios de arquitetura, engenharia, qual a maior dificuldade para a implementação de sistemas generativos no dia a dia desses profissionais? Quais são? Desculpa, eu não entendi antes. Qual a maior dificuldade, né? Qual a maior resistência? Se é pessoa, se é, né, das pessoas, se é humana, ou se existe algum outro tipo de dificuldade para a implementação, para a adoção desses sistemas? Olha, existem alguns elementos, vamos dizer assim. A gente já comentou, né, que é a própria resistência ao novo. Toda vez que a gente se depara com algo novo, há sempre um pé atrás sobre aquilo. Será que aquilo realmente vai ajudar no meu processo? Será que aquilo é útil para mim? Ou não vai me deixar na obsolência, né? Não vai prejudicar em vez de me ajudar? Então, enfim, gera-se ali uma série de dúvidas sobre isso. Existe talvez uma outra, que é a curva de aprendizado. Não é tão rápido você chegar a montar isso assim, de papum, e amanhã eu já sei. Não é assim, leva um tempo, né? Eu estou vendo ali a Vanessa perguntando se tem, há quanto tempo, né? Eu estou para defender. Provavelmente eu defendo esse ano, agora que entra, porque seria agora em 2020, mas por conta de tudo que a gente está passando no mundo, foi jogado para o próximo ano. Então, provavelmente vai ser ano que vem a defesa. E isso é um caminho de 5 anos. O que eu vou defender agora é fruto de 5 anos de caminhada. Então, e mesmo assim ainda estou muito longe do que outros pesquisadores nessa área, né? Não estou nem próximo do meu orientador, de outros colegas lá do DCG. Então, a curva de aprendizado é lenta. Isso pode ser também um agravador assim de uma certa resistência. Mas, de novo, se eu penso a nível de usuário, eu posso encurtar isso, porque eu não vou ter que estudar tudo isso, né? Eu vou direto em quem já faz, e com isso eu diminuo essa curva de aprendizado, eu elimino, de repente, essa curva de aprendizado. Entendeu? Professor, o Thiago perguntou aqui, por onde começar a aprender esses sistemas generativos? E aí, existe algum, o senhor poderia dar alguma, não uma dica, mas o que eu posso, de início, fazer com um sistema generativo que seja fácil e que me desperte aquela coisa, aquela atenção e o querer continuar, sabe? Para que eu também não veja, é um bicho de 7 cabeças e quero desistir, não quero mais para mim. Certo. Existe hoje no mercado algumas ferramentas que são baseadas em tudo isso que eu comentei, né, dessa lógica toda, e que pode ajudar o interessado a perceber o que mundo é esse, né? Existe o test fit, existe o architectures, existe o próprio comando do Revit 2021, que 2021, que permite que você faça, chama até design generativo o nome do comando lá, que permite que você faça alguns estudos utilizando esta metodologia. Então, talvez um caminho interessante para começar e já ter ali uma certa empolgação em relação a esse conteúdo é ir atrás dessas ferramentas. Já existe algumas no mercado. Para que você possa utilizar, sabendo que ela não vai fazer tudo, nem vai fazer tudo que você precisa, né?
Essas coisas têm aplicações muito pontuais. Mas talvez sirva para, como você disse, né, começar a ganhar interesse sobre o assunto, começar a perceber os limites também, até onde dá para ir, até onde não dá, e Paraná pode ser interessante por aí. Na sequência, aqueles que quiserem um aprofundamento maior, aí é se debruçar sobre os conceitos. Aí eu diria que precisaria já mergulhar um pouco mais em teoria, estudando algumas dessas metodologias que eu mostrei, como a gramática, algoritmos genéticos, alguma coisa assim, e, paralelo a isso, o aprendizado de programação, né? Que aí pode ajudar na implementação futura de alguma coisa que você venha desenvolver. Tá? Mas, para começo de conversa, tentar buscar algumas ferramentas existentes. Professor, uma pergunta que me veio aqui à cabeça é como que esse sistema, a gente, né, ouve falar indústria 4.0, como esses sistemas generativos vão impactar no processo de produção, né, da cadeia da construção civil, desde, sei lá, produção de material, tem algum impacto nesse sentido? Tá, eu acho que depende muito da área, sabe? Por exemplo, se você pega no exemplo que eu falei de adaptação ao interesse social, se eu imagino Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem, na maioria dos casos, aquele modelinho que foi colocado lá no início pela Caixa e depois todo mundo acabou replicando aquele modelinho. E imaginemos que, em vez de fazer aquele modelinho, eu tivesse um sistema que gerasse habitações de interesse social, que já tivesse pré-configurado as diretrizes do próprio plano, né? Olha, não pode ultrapassar tal coisa, não pode ter área maior do que isso, já tivesse essas coisas amarradas, e uma vez que isso está amarrado, ele poderia gerar N alternativas diferentes, tá? Mas com esses critérios sendo atendidos de antemão, né? Então, isso tem um impacto no mercado grande, tem um impacto na produção de uma determinada construtora ou de um escritório gigantesco, tá? É muito diferente de alguém te contratou para fazer, sei lá, um hospital. Aí, peraí, aí eu tenho que me debruçar sobre aquilo, fazer, um outro estudo completamente diferente, né? Mas para uma aplicação tal como essa, né, de adaptação social, ele tem uma penetração gigantesca, né? Tanto que muitas das implementações informáticas que já existem, elas são na área de habitação. Então, é difícil multifamiliar. Existem artigos sobre a implantação da gramática para habitação de interesse social. Então, a área de habitação é uma área muito, muito interessante de ser colocada, em especial quando se trata de habitação social. Mas também para outros níveis de habitação. Agora, se eu pego outras áreas que eu também tenho a possibilidade de ter repetições, que eu tenho a possibilidade de uma construção em série, ele também se anexa bem a isso, né? Construções modulares, por exemplo, é uma mão na roda para um sistema desse, porque ele já é modulado, né? Logo tem padrões, tem elementos que vão se repetir, mas também que vão ter comparações, que vão ter, digamos, uma reinserção, mas em outro contexto. Então, para esse tipo de coisa, o sistema é uma beleza. Então, eu posso ter um outro tipo de tipologia de arquitetura que também tira partido disso. Por exemplo, existem agora em especial na minha cidade, está uma febre de vilas gourmet. Tem já sei lá, umas 3, são muito parecidas, são feitas com container. Então, o cara pega vários containers, organiza ele ali de acordo com o terreno, aqueles containers são utilizados por lanchonetes, né, várias coisas assim ligadas à alimentação, e dentro desse espaço que é criado, ficam as mesas, então o pessoal vai para lá para lanchar, para jantar, etc. Imagina que eu tenha um sistema que possa organizar esta disposição desses containers de acordo com o terreno. Então, eu dou entrada com um terreno X, um terreno em um triângulo. O sistema vai organiza para mim possíveis soluções
desses containers ali naquele terreno. Depois eu mudo a forma daquele terreno para sei lá, um pentágono, e ele reorganiza para mim aquele tipo de distribuição. Então, também são implantações possíveis de serem feitas, porque eu estou partindo de módulos, eu estou partindo de coisas assim, né? Então, nesses casos, tem um impacto muito grande. Agora, diferente se eu estiver tratando de um outro tipo de edificação, que necessariamente não vai ter repetições, que aí talvez fique um pouco mais complicado, embora seja possível ainda, dependendo de quantas vezes você vai fazer aquilo, pode ser possível. Perfeito, professor. O Jonas Assis fez mais uma perguntinha aqui para a gente. Quais os potenciais de aplicação do sistema generativo que não envolvam concepção em si, como detalhamento, documentação, planejamento de obra, essa parte mais industrial do processo do projeto? Quais os potenciais de aplicação do sistema generativo que não envolva concepção, como em detalhamento, documentação, planejamento de obra? Certo. É possível, eu vejo uma aplicação, inclusive cheguei a pensar em fazer alguma coisa nessa linha, obrigado, que era para organização de canteiro de obra, por exemplo, né? Então, não é necessariamente uma concepção de projeto, mas é uma concepção de layout. Eu vejo isso muito possível de ser feito via gramática, ou via um sistema generativo qualquer, para a questão da organização do canteiro de obra, né? É perfeitamente possível, no meu entender. Layouts industriais também é possível. Em se tratando de detalhamento, talvez para algum componente específico, assim, para detalhes de esquadria, para alguma coisa, talvez sim, né? Tem aplicações, por exemplo, da gramática para brises, né? Ou mesmo de sistema gerativo para geração de brises de acordo com a posição solar, ele gera brises, tá? E aí não fica só um tipo de brise tudo igual, ele vai moldando de acordo com a intensidade solar. Enfim, tem muita aplicação, aí depende muito de como adaptar estas aplicações ao que o sistema pode gerar. Perfeito, professor. Eu acho que a gente está indo para 59 minutos já da nossa live. Eu vou iniciar aqui o processo de agradecimento e finalização. Queria abrir para as considerações finais do senhor. O senhor fica à vontade para falar alguma coisa para quem está nos assistindo. Então, primeiro, agradecer novamente ao convite de vocês, né, de poder estar aqui novamente no BIM Day, desculpa, no Papo BIM Day, né, e poder compartilhar um pouco desses conceitos, um pouco da minha investigação também, poder ouvir um pouco do feedback, do que acharam. Vou colocar, inclusive, ali no chat do YouTube, o meu e-mail, para quem quiser saber alguma informação a mais, ou que quiser debater um pouco sobre isso. Eu vou já escrever e deixo lá no chat. De resto, acho que faço o convite, né, para quem se interessar por coisas dessa natureza, de que venha, que estude sobre isso, que se interesse sobre isso, quiser informações, pode me pedir por e-mail, porque é uma área muito envolvente, é uma área extremamente interessante, que pode potencializar demais o seu trabalho, seja na área de arquitetura quanto de engenharia, e acredito que quanto mais pessoas souberem disso, mais pessoas estiverem trabalhando com isso, associados à BIM, né? Não é algo que a gente não está falando nada completamente fora do contexto de BIM, isso tudo associado a BIM, isso pode vir aos poucos a se tornar mais frequente no mercado, a se tornar algo que vai ajudar ainda mais o mercado brasileiro da construção civil, tá? Então, convido aqueles que se interessaram um pouco por isso que foi abordado, que comece a estudar sobre isso, comece a se interessar sobre esse conceito. Quem quiser pode me perguntar também alguma coisa, já coloquei aqui, ó, no próprio chat do YouTube meu e-mail, então quem tiver interesse pode entrar em contato direto e eu posso, então,
tentar orientar alguma coisa. Perfeito, professor. Queria agradecer mais uma vez, agradecer a BIM Pernambuco, a BIM Espírito Santo, a BIM Paraná pela parceria, agradecer a Graphisoft pelo patrocínio da nossa live. Dizer que amanhã a gente vai estar com a convidada Regina Russo, a gente vai falar sobre estratégias de difusão do ensino de BIM no Brasil. Quem vai conduzir é o pessoal, é o Max. E amanhã às 8 horas, novamente no canal do Papo BIM Day. Quem quiser mais informações sobre a associação, a gente está presente nas redes sociais, tem o site também, a BIM a BIMRJ.org, e também tem o linkzinho do Telegram aqui embaixo, quem quiser mais conteúdo e mais informações sobre agendas de evento, está disponível. Professor, mais uma vez, muito obrigado, e pessoal, a gente se encontra de novo amanhã, tá ok? Obrigado, boa noite a todos. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.